Meu nome é Serena W. Albrook e eu tenho 33 anos. Eu fiquei sentada ali, olhando para o meu telefone como se tivesse levado um tapa atrás do outro. Mesma região, mesma ardência. Deve ter sido a 10ª vez que li a legenda antes que meu cérebro aceitasse que era real. Quando erros geram mais erros. Foi isso que minha irmã escreveu embaixo de uma foto minha com minha filha de 8 anos, publicada publicamente no Facebook, com meu nome completo marcado e o rosto da minha filha totalmente visível. Na foto, estávamos sentadas na calçada, só nós duas. Eu parecia exausta e realmente estava e minha filha estava no meio de desenhar um arco-íris com giz, como se o mundo nunca tivesse machucado ninguém. Lembro daquele dia. Foi uma das poucas tardes tranquilas que tivemos nas últimas semanas. Aquele tipo de calmaria rara em que você sente os ombros relaxarem um pouco e quase esquece que está carregando algo constantemente. Eu nem sabia que alguém tinha tirado a foto, mas minha irmã tinha e a usou como arma. Os comentários começaram a chegar mais rápido do que eu conseguia ler. Alguém do colégio, clássica Serena. Minha tia, bem, o que você esperava? Um vizinho, isso é só triste. Depois vieram os emojis de risada, os comentários sarcásticos de coitada dela, as piadas que fingem ser inofensivas até você perceber que estão mirando direto numa criança. E então eu vi os likes. Dezenas deles, incluindo os dos meus pais. Foi aí que caiu a ficha de verdade. Minha própria mãe e meu pai não estavam ignorando aquilo. Eles estavam participando, apoiando. Entrando na diversão, como se aquilo fosse entretenimento, e não a minha vida e a dignidade da minha filha. Minha filha estava dentro, no outro cômodo, assistindo a um desenho animado. Ela não fazia ideia de nada. Estava rindo de algo alegre e inocente enquanto eu sentava ali, com o telefone tremendo na mão, rolando comentários de estranhos e parentes, todos concordando que éramos motivo de piada. Lembro de pensar, por um segundo agudo, que deveria denunciar a publicação, ligar para minha irmã, fazer algo rápido antes que minha filha visse. Mas eu não consegui me mover. Parecia que meu corpo estava paralisado enquanto minha mente tentava entender como alguém poderia olhar para uma criança de 8 anos e decidir que ela era alvo fácil. Então eu vi o comentário da minha prima Nathalie. Ela é minha prima, escreveu, como se precisasse esclarecer o parentesco antes de me dar a facada. Isso acontece quando você trata a família como lixo e ainda espera a ajuda deles. Aquele comentário doeu de um jeito diferente, porque eu sabia exatamente de onde vinha. 2 semanas atrás, minha irmã tinha me pedido dinheiro de novo, desta vez para comprar um carro. Ela disse que precisava para ir ao trabalho, que estava tentando colocar a vida em ordem, que só precisava de uma ajudinha. Eu disse não. Não porque eu não quisesse ajudar, não porque eu gostasse de dizer não, mas porque da última vez que lhe emprestei algo, ela nunca pagou de volta. E não foi só isso. Depois eu descobri que ela tinha me roubado. Entrou no meu quarto, pegou meu cartão de débito e sacou $600. Só percebi quando fui fazer compras e o cartão foi recusado, como se o universo tivesse decidido me envergonhar em público também. Quando conferi a conta, meu estômago caiu. Saque, caixa eletrônico, dinheiro. Eu não a confrontei imediatamente. Essa é a parte que agora me faz sentir estúpida. Eu dei a ela uma chance de se explicar porque continuei agarrada a essa esperança infantil de que, talvez, se eu fosse paciente e calma, ela de repente se tornaria a irmã que eu precisava que ela fosse. Ela não se tornou. Então, peguei o dinheiro de volta, literalmente transferi de volta assim que tive a prova e chamei a polícia. As consequências foram instantâneas. De repente, eu era a vilã. A família começou a me chamar de sem coração, egoísta, fria. Como eu podia fazer isso com minha própria irmã? Como se o fato de ela ter me roubado fosse um detalhe menor. Como se o verdadeiro crime fosse eu me recusar a ficar quieta sobre isso. Agora, aquela postagem fazia sentido. Não era uma provocação boba. Era vingança. Calculada, cruel e projetada para garantir que eu sentisse isso na frente de todos. E a pior parte era ver as pessoas se juntando, como se estivessem esperando permissão. Como se minha irmã não tivesse apenas postado um insulto. Ela abriu uma porta e toda a família entrou sorrindo. Continuei rolando até meus olhos arderem e vi o nome da minha mãe de novo. Outro like, outra reação de risada, como se ela nunca tivesse segurado minha filha no colo quando bebê.
Como se ela nunca tivesse beijado minha testa quando eu era criança e prometido que sempre me protegeria. Coloquei o telefone devagar na mesa, mãos tremendo. No começo, eu não chorei. Apenas fiquei sentada ouvindo a risada do desenho animado da minha filha vindo do outro cômodo e sentindo algo frio se espalhar pelo meu peito. Porque se minha própria família podia chamar minha filha de erro com um sorriso, então eu não estava lidando com drama. Eu estava lidando com pessoas que não nos viam como humanas. E eu ainda não sabia o que ia fazer a respeito. Mas sabia uma coisa, eu tinha acabado de implorar por decência de pessoas que gostavam de ser cruéis. O que tornava tudo pior não era só a postagem. Era o silêncio da única pessoa de quem eu esperava, pelo menos, dizer algo, meu marido ou, tecnicamente, meu quase ex-marido. Ethan Albrook e eu estávamos separados há 6 meses. Papelada do divórcio pronta, data do tribunal marcada para o próximo mês. Tudo já encaixotado e rotulado na minha cabeça como terminado. Estávamos morando separados, mal nos falando, exceto sobre logística, deixar as crianças na escola, consultas médicas, ocasional você enviou o formulário? Não ouvi a voz dele há semanas. Então, quando vi a postagem explodir e ele não comentar, não reagir, não curtir, não defender ou discutir, doeu quase mais, porque eu não esperava nada da minha família. Mas uma parte de mim ainda esperava algo dele. Continuei atualizando a tela, vendo a contagem de comentários subir, vendo pessoas que conheciam minha filha na vida real rirem da existência dela online, vendo o nome dos meus pais ali, arrogante e impassível. Então meu telefone vibrou. Não uma mensagem, uma notificação. Ethan Albrook postou uma foto. Toquei nela sem respirar. Sem legenda, sem explicação, apenas a imagem. Minha irmã, em plena luz do dia, andando de mãos dadas com um homem que definitivamente não era o marido dela. O ângulo era claro. Rostos inconfundíveis. Sem filtros, sem borrão, apenas a realidade jogada no meio da internet como um fio desencapado. Em segundos, as reações começaram a chegar. Likes, compartilhamentos, comentários se acumulando mais rápido do que antes. Alguém escreveu, não é aquele cara que ela costumava fazer babá? Outro, espera, ele não é casado? Um terceiro, uau! O karma age rápido. Eu o reconheci imediatamente. Darren Cole, casado, 2 filhos. Eu e a esposa dele nos encontramos uma vez em uma festa de aniversário anos atrás. Educada, simpática, daquelas mulheres que você lembra porque sorri com o rosto inteiro. Minha irmã costumava fazer babá para eles quando era mais jovem. Eu não fazia ideia de que eles ainda conversavam. Aparentemente, faziam mais do que conversar. Fiquei ali olhando para a postagem de Ethan, o coração batendo tão forte que me fez ouvir zumbidos nos ouvidos. Eu não sabia de onde ele tinha tirado a foto. Não sabia por que escolheu aquele momento. Não sabia o que significava para nós. Mas, pela primeira vez desde que aquela legenda foi publicada, senti algo quebrar. Não alívio, não alegria, algo mais próximo do equilíbrio. E então aconteceu. Silêncio. Não aquele tipo suave, nem o tipo que vai diminuindo. O tipo violento, repentino. A seção de comentários da minha irmã parou de se mexer. Os likes dos meus pais desapareceram. A provocação da Nathalie sumiu. O desabafo do tio Rei se foi. As pessoas que tinham sido tão barulhentas naquela manhã de repente perderam suas vozes. Continuei atualizando a tela, vendo os comentários serem apagados um por um, como se alguém estivesse freneticamente limpando impressões digitais de uma cena de crime. Novos comentários apareceram, mas não eram mais da família. Estranhos, conhecidos, pessoas que não nos conheciam pessoalmente, mas sabiam exatamente o que estavam vendo. Caramba! Isso escalou rápido. Acho que não se deve atirar pedras. Naquela noite, não comi. Não consegui. Meu estômago estava retorcido em algo entre raiva e descrença absoluta. Eu acabará de ser humilhada publicamente pelo meu próprio sangue. E então um homem com quem eu não falava direito há 6 meses detonou toda a narrativa deles com uma única imagem. Não mandei mensagem para Ethan. Não agradeci. Não fiz perguntas. Apenas observei. Na manhã seguinte, meu telefone tocou às 7h42.
Número desconhecido. Hesitei, então atendi. Você postou isso? Exigiu uma voz masculina. Não. Alô? Sem pausa. Tem certeza? Positiva. Uma respiração controlada, afiada. Então a ligação terminou. Descobri depois que, dentro de 1 hora daquela ligação, o marido da minha irmã, Ryan, fez as malas, levou o filho deles e foi embora. Sem briga, sem aviso, simplesmente desapareceu. Às 10h13, minha irmã apareceu na minha casa. Não bateu na porta. Ficou andando na minha varanda, telefone colado no ouvido, gesticulando como se já estivesse no meio de uma discussão. Observei pelo olho mágico, coração disparado, rezando para que minha filha não ouvisse os gritos. Então começaram as batidas na porta. Ela gritou meu nome, me chamou de covarde, disse que eu destruí minha família, disse que esperava que eu estivesse orgulhosa de mim mesma. Eu não abri a porta. 5 minutos depois, o grupo de família no chat explodiu. Minha mãe, meu pai, Nathalie, uma tia da Flórida que nem fazia parte da postagem original. De repente, eu era quem tinha ultrapassado o limite. Você humilhou sua irmã. Isso era privado. Você é doente por deixar ele fazer isso. Eu não tinha postado nada. Então Ethan comentou de sua própria conta. Sem hashtags, sem desabafo, apenas uma linha sob a foto. Talvez da próxima vez, pense antes de chamar a criança de alguém de erro. E foi aí que tudo desmoronou. Capturas de tela começaram a circular, não só da postagem dele, mas da dela também. A foto original, a legenda, os comentários, a linha do tempo toda, clara e incontestável. E pela primeira vez, a simpatia mudou de lado. Mensagens começaram a chegar. Algumas de conhecidos, outras de pessoas que eu mal conhecia. Não acredito que sua família fez isso. Você lidou com isso melhor do que eu teria lidado. Não respondi a nenhuma delas. Fiquei apenas sentada à mesa da cozinha, olhando para o telefone e pensando em Ethan. Não como o homem de quem eu estava me divorciando, mas como o homem que acabará de se colocar diante de uma multidão e dizer basta. Ele nunca tinha feito isso durante nosso casamento. Sempre fora quieto, firme, focado no trabalho, nada dramático, nada confrontador. Eu costumava achar que isso significava que ele não se importava. Agora, não tinha tanta certeza. Naquela tarde, recebi uma mensagem dele. Se quiser conversar, estou aqui. Só diga quando. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo. Porque, de repente, a história não era mais só sobre minha irmã. Era sobre tudo que eu achava que sabia sobre família, sobre lealdade, sobre o homem que eu achava que já tinha se afastado. E algo profundo dentro de mim mudou. Achei que a postagem já tinha feito o estrago. Pensei que a exposição, o silêncio, o pânico súbito me dariam pelo menos alguns dias de respiro. O marido da minha irmã tinha ido embora. Os comentários tinham sumido. A família ficará em silêncio, daquele jeito tenso e envergonhado que geralmente significa que estão se reorganizando. Eu estava errada. Na manhã seguinte, deixei minha filha na escola e voltei para casa com aquela sensação de aperto e inquietação no peito, como se o ar estivesse me avisando antes do meu cérebro conseguir processar. Eu nem tinha tirado o casaco quando ouvi o primeiro carro chegando. Depois outro, e outro. Fiquei parada no corredor, congelada. Fui até a janela da frente e abri a cortina só o suficiente para ver a entrada da garagem se enchendo. O carro da minha irmã, o carro dos meus pais, minha tia e meu tio, até minha prima Nathalie, que nunca sai da cama antes do meio-dia, a não ser que haja drama envolvido. Eles não estavam calmos. Minha irmã marchou até a varanda primeiro, batendo na porta como se fosse dona dela, gritando meu nome repetidas vezes. Minha mãe veio atrás, gritando sobre respeito e traição. Meu pai ficou parado, braços cruzados, sem dizer nada, sem fazer nada para detê-las. Minha tia pegou uma vassoura do lado da casa e começou a bater contra a janela, como se aquilo fosse um cerco de desenho animado. Fiquei ali, coração disparado, sem me mover. Não queria isso na frente dos vizinhos. Não queria isso perto da minha filha. Pensei em chamar a polícia, mas a ideia de explicar tudo em voz alta me deu náusea. Então esperei.
Elas não foram embora. Escalaram a situação. Minha irmã gritava que eu tinha que deletar a foto imediatamente, que eu tinha destruído a vida dela, que ela não tinha traído, que tudo era um mal-entendido, que o casamento dela havia acabado porque eu era rancorosa. Rancorosa, depois que ela chamou minha filha de erro. Elas exigiam desculpas e diziam que Ethan tinha ido longe demais. Diziam que eu deixei ele humilhar meu próprio sangue, como se eu tivesse que controlar um homem adulto que tomou sua própria decisão depois de ver o que eles fizeram. Então ouvi vidro quebrar. O gnomo de jardim que minha filha pintou no verão passado se estilhaçou na varanda. O comedouro de pássaros de cerâmica do funeral da minha avó foi arrancado do gancho e pisoteado em pedaços. Foi nesse momento que alcancei meu telefone, não para ligar para meus pais, nem para chamar Ethan. Antes que eu pudesse discar, ouvi outro motor, uma caminhonete. Reconheci o som imediatamente. Era Ethan. Ele estacionou e desceu do carro como se fosse apenas mais uma parada no caminho de casa do trabalho. Calmo, sem pressa, sem tensão nos ombros. Ele passou direto pelo meu pai, que tentou se colocar à frente dele, e subiu os degraus da varanda. Minha irmã avançou, ficou cara a cara com ele, acusando-o de invadir seu celular, persegui-la, destruir sua vida. Ethan não respondeu. Não de início. Apenas a olhou com aquela expressão indecifrável que ele sempre tinha quando estava irritado, mas se recusava a mostrar. Então ele bateu na porta. Abri. Ele entrou e fechou a porta atrás de si, segurando-a quando minha irmã tentou seguir. Ficamos ali no hall de entrada, os gritos ainda ecoando do lado de fora, agora abafados, como ruídos de outro mundo. Ele olhou ao redor como se não estivesse ali há anos. Seus olhos pousaram nas fotos na parede. A maioria empoeirada, antiga. Nós na nossa primeira viagem de acampamento em família, a formatura do jardim de infância da nossa filha. Nenhuma atualizada no último ano. Ele tirou o telefone do bolso e o virou para mim. Depende de você, disse calmamente. Posso deixar a postagem no ar ou posso tirá-la. Olhei para a tela. A postagem ainda estava ativa, ainda explodindo. Pessoas discutindo, defendendo-me agora. Pessoas analisando linhas do tempo e capturas de tela como detetives amadores. Como você conseguiu isso? Perguntei. Ele deu de ombros. Um amigo os viu em um posto de gasolina ontem à noite. Tirou a foto, me enviou. Eu não ia usar, não até ver o que ela postou sobre você. Assenti devagar. Tudo bem, tire. Disse. Ele não discutiu. Não tentou me convencer. Apenas assentiu e deletou. Não importava mais. Todo mundo já tinha visto. O estrago, se é que se podia chamar assim, já estava feito. As batidas começaram de novo, mais altas desta vez. Ouvi algo de metal caindo. Lixeiras derrubadas. Minha mãe gritando que ia nos processar, que eu tinha perdido a cabeça. Ethan abriu a porta. Ele saiu sozinho e fechou atrás de si. Não consegui ouvir tudo o que ele disse. As vozes se sobrepunham, minha irmã gritando, minha tia ainda berrando, o telefone da Nathalie gravando. Mas eu vi o que importava. Ethan não levantou a voz. Não fez pose. Disse algumas palavras baixas, calmas e precisas, e de repente o barulho cessou. Minha irmã congelou no meio da frase. Minha mãe recuou um passo. Minha tia baixou a vassoura como se tivesse esquecido porque a segurava. Então, um por um, eles foram embora. Sem desculpas, sem explicações, apenas portas de carro batendo e motores roncando enquanto fugiam de algo que não entendiam. Quando Ethan voltou para dentro, eu não perguntei o que ele disse. Eu não precisava. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma onde eu tinha ficado encarando o telefone no dia anterior. Ele preparava café enquanto eu varria os pedaços de cerâmica do comedouro quebrado. Nenhum de nós falava muito, mas o silêncio parecia diferente agora, firme, estável. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia sozinha. E, justamente quando pensei que o pior poderia finalmente ter passado, meu telefone vibrou com uma caixa de mensagem de voz de um número desconhecido. Ryan, o marido da minha irmã. A voz dele estava baixa, como se falasse de um banheiro de hotel. Agradeço pelo que Ethan fez, disse ele.
Já dei entrada no divórcio. Cansei de ser envergonhado por alguém que trata a lealdade como opção. Então ele pausou. Você talvez queira verificar a gaveta ao lado da sua cama, acrescentou. Estive lá na semana passada, só avisando. Meu estômago despencou. Levantei-me devagar e subi as escadas, as pernas pesadas, como se já soubesse o que encontraria. Abri a gaveta. A caixinha de veludo estava lá, vazia. O anel de noivado que Ita me deu há 7 anos tinha desaparecido, e eu sabia exatamente quem o tinha levado. Fiquei ali olhando para a caixinha vazia como se meu cérebro se recusasse a processar o resto da cena. Nenhum bilhete, nenhuma desculpa, nenhuma explicação, apenas ausência. O anel estava naquela gaveta há meses. Eu não o usava desde que Ethan e eu nos separamos, mas também nunca o joguei fora. Às vezes, tarde da noite, quando a casa estava silenciosa e minha filha dormia, eu abria a caixinha e ficava olhando para ele. Não porque queria voltar atrás, mas porque não estava pronta para pagar o que ele representava. 7 anos. Promessas feitas quando éramos mais jovens, mais sensíveis, e acreditávamos que o amor era suficiente para nos proteger de todo o resto. Agora ele havia desaparecido. E o jeito como desapareceu importava. Ela não o pegou durante uma briga. Não o arrancou com raiva. Ela o levou silenciosa e deliberadamente do meu quarto, como se já tivesse decidido que lhe pertencia mais ela do que nunca me pertenceu. Sentei na beira da cama e senti algo frio se instalar no meu peito. Isso não era apenas crueldade. Era roubo sobre humilhação, sobre usar minha filha como motivo de piada. Não gritei. Não chorei. Peguei o telefone e liguei para Ethan. Ele atendeu imediatamente, como se estivesse esperando. Ela pegou meu anel, disse eu. Houve uma pausa na linha, não de choque, não de confusão. Eu sei, disse-lhe calmamente. Esperava que você não tivesse que descobrir assim. Fechei os olhos. Você sabia? Suspeitei, respondeu ele. Ryan me ligou mais cedo também. Por isso voltei com algo. 20 minutos depois, Ethan estava de volta à casa. Ele não entrou correndo como um herói. Apenas entrou na cozinha, colocou uma pequena sacola de papel sobre a mesa e sentou como se fossemos falar sobre compras. Ela não penhorou, disse-lhe quase casualmente. Olhei para ele. Ele deslizou a sacola em minha direção. Dentro estava o anel. Minha respiração travou de um jeito doloroso. Ela tentou vendê-lo, continuou. Para um cara com quem trabalho, direto ao ponto, disse que estava quase sem uso, sem apego emocional. Ele reconheceu imediatamente e me ligou. Peguei o anel, o metal frio contra meus dedos, familiar e estranho ao mesmo tempo. Então você o comprou de volta, disse eu. Ele assentiu. Não queria cena. Não queria que ficasse por aí flutuando. Fiquei olhando para o anel por um longo tempo. Não parecia fechamento. Não parecia nostalgia. Parecia prova. Prova de até onde minha irmã estava disposta a ir só para me machucar. Prova de que nada era proibido para ela. Nem minha dignidade. Nem minha filha. Nem meu passado. Ethan não disse mais nada. Não pediu agradecimento. Não transformou aquilo em algo sobre nós. Apenas ficou ali, tomando café, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Foi aí que percebi algo. Ele não estava fazendo aquilo para me reconquistar. Ele estava fazendo porque era o certo. Comemos as sobras juntos, sem falar muito. Apenas movimentos calmos, constantes, familiares. Quando minha filha voltou da escola, correu direto para os braços dele como se nada tivesse mudado. Mostrou a ele um desenho de giz que tinha feito. Ele se agachou e ouviu como se fosse a coisa mais importante que tinha visto na semana inteira. Mais tarde, à noite, depois que ela foi dormir, finalmente fiz a pergunta que estava entre nós. Por que agora? Por que você se envolveu depois de tudo? Ele se recostou na cadeira e pensou por um momento. Eu sempre me importei, disse ele. Só não sabia como mostrar quando importava. Vendo eles irem atrás de você e dela daquele jeito, não consegui mais ficar calado. Não foi uma grande confissão. Não foi poética,
mas foi honesta. Ele ficou aquela noite, não na minha cama, mas no sofá, do jeito que se faz quando se reconstrói algo devagar e cuidadosamente, como o vidro que já está rachado. Antes de dormir, ele pegou a caixinha do anel da mesa e a colocou de volta no meu criado mudo. Não me deu. Não levou consigo. Apenas deixou ali para que eu decidisse o que aquilo significava. E, pela primeira vez desde que tudo isso começou, senti algo mudar. Não na minha família, não online, mas dentro do meu próprio peito. Eu não estava mais reagindo. Eu estava escolhendo. O dia de ação de graças chegou novamente mais rápido do que eu esperava. Não o feriado em si, mas o peso dele. A maneira como paira no ar semanas antes. Como as pessoas começam a falar sobre planos, cardápios e união, como se fosse uma promessa que todos automaticamente têm direito de cumprir. Este ano, meu telefone ficou silencioso. Sem mensagens passivo-agressivas. Sem falsos sentimos sua falta. Sem convites de última hora feitos para me fazer implorar. Não perguntei por quê. Eu já sabia. Ainda naquela manhã, por hábito mais do que curiosidade, abri o Facebook. A primeira postagem que vi foi da minha irmã. Ela estava ao lado de Nathalie, taça de vinho erguida, com aquele sorriso perfeito de concurso que ela sempre guardava para fotos. A legenda era curta e doce, cercada pelo que importa. Rolei a tela. Outra postagem. Uma foto em grupo na sala de jantar da minha tia. A mesa lotada de guardanapos de papel e caçarolas queimadas, como todo ano. Minha mãe em seu lugar de sempre, meu pai ao lado, primos amontoados ombro a ombro. E bem no centro da foto, tão óbvio que apertou meu peito, uma cadeira vazia, um prato posto, um guardanapo dobrado, uma taça de vinho intocada a um assento que não precisava estar ali, mas absolutamente estava. A legenda dizia: algumas pessoas escolhem a vergonha em vez da família, mas ainda temos uns aos outros. Hashtag grata. Os comentários vieram rápido. Algumas pessoas não merecem um lugar à mesa. Peso morto cortado. Um jantar tranquilo, pela primeira vez. Até meu pai curtiu aquele. Fiquei sentada ali, com o telefone no colo. Não estava com raiva, nem chocada, apenas distante. Como se estivesse assistindo a uma peça de escola, onde todos decoram falas que acham poderosas. Aplaudindo a si mesmos, fingindo que a plateia não via os fios por trás do espetáculo. Eles queriam uma reação. Esse era o ponto da cadeira vazia, da legenda, dos comentários, dos likes. Eles queriam que eu me sentisse excluída, envergonhada, pequena o suficiente para rastejar de volta. Então, não lhes dei nada. Em vez disso, abri minha lista de amigos. E comecei a removê-los. Minha mãe, fora. Meu pai, fora. Minha irmã, fora. Nathalie, fora. Tia Karen, que riu do post erros geram erros, fora. Primos que se juntaram ao ataque, fora. Um a um. Sem anúncios, sem explicações. Apenas fora. Apaguei o grupo de família no chat, me desvinculei de anos de fotos, mudei minhas configurações de privacidade, troquei a foto do perfil, apaguei meu nome da árvore digital da família, como se estivesse limpando uma mancha que eles se recusavam a parar de esfregar. Quando terminei, fiquei olhando para a tela por muito tempo. Parecia estranho, como cortar um membro, mas não doloroso, necessário, como arrancar uma farpa que estava enterrada a fundo há tempo demais. Algumas horas depois, Ita apareceu com uma torta de abóbora meio comida, naquelas embalagens de supermercado. Ele não mencionou os posts. Não precisava. Preparamos uma refeição silenciosa, macarrão com queijo de caixa, almôndegas congeladas, a torta. Nada tradicional, nada encenado. Minha filha fez um peru com papel colorido e rolos de papel higiênico e o chamou de Princesa Goble. Ethan a ajudou a colar as penas enquanto eu limpava a cozinha. Depois que ela foi dormir, sentamos no sofá com os últimos pedaços de torta. Você viu? Disse eu suavemente. Ele assentiu. Eles são patéticos. Fiquei quieta por um momento. Então disse, bloqueei todos. Ele me olhou, considerou, e então sorriu. Bom. Era isso.
Sem discursos, sem lições, apenas uma palavra, e parecia permissão. Eles não lidaram bem com o silêncio. Essa é a questão com pessoas como eles. Quando você para de reagir, eles ficam desesperados. Mensagens de contas falsas, capturas de tela enviadas por parentes distantes. Alguém imprimiu minha foto antiga, colou numa garrafa de vinho numa festa de amigos e tirou fotos como se eu fosse um objeto de cena. Eu deletei tudo. Nem contei para Ethan. Não havia mais nada a dizer, porque estávamos vivendo em um mundo diferente agora, um mundo onde o barulho deles não nos alcançava. Ethan começou a aparecer mais, consertando pequenas coisas pela casa sem ser pedido, trocando a luz queimada da varanda, trazendo compras, ajudando com lição de casa, memória muscular, encaixando-se de volta no lugar. Uma noite, depois que nossa filha adormeceu assistindo a um filme de Natal, encontrei Ethan recolhendo os lápis de cor dela do chão. Observei-o da porta, algo pequeno clicando no lugar. Quer vir para casa? Perguntei. Ele olhou para cima, surpreso, e então assentiu. E, assim, recomeçamos, não com fogos de artifício, mas com firmeza. Naquela noite, rasguei os papéis do divórcio, alimentando a pequena trituradora de mesa pedaço por pedaço, enquanto minha filha desenhava flocos de neve nas janelas. A família pode ficar com sua cadeira vazia. Pode ficar com suas legendas, comentários e apresentações. Eles não têm acesso à minha filha. Não têm acesso à minha paz. E, pela primeira vez em muito tempo, isso parecia tudo. O silêncio permaneceu. Essa foi a parte mais estranha. Fiquei esperando pela próxima onda. O pedido de desculpas disfarçado de sermão. A mensagem de precisamos conversar que na verdade significava submeta-se. O primo que tentaria quebrar minha paz pedindo que engolisse mais uma ofensa por causa das aparências. Nada disso aconteceu. Quando pessoas assim pedem acesso, elas não lamentam. Elas andam de um lado para o outro. Elas se apresentam para si mesmas. Inventam vilões e ensaiam falas. Mas não voltam da maneira que você espera. Porque voltar significaria admitir que cruzaram uma linha que não podem desfazer. Ethan voltou a morar conosco silenciosamente. Nenhuma mala empilhada na porta, nenhum anúncio, apenas sua escova de dentes e o copo novamente, suas botas no tapete, a jaqueta no gancho, como se sempre tivesse pertencido ali. Não falamos sobre o que éramos da maneira que as pessoas acham que precisam. Falamos sobre coisas práticas, horários da escola, compras, o vazamento embaixo da pia. E então, aos poucos, falamos sobre as coisas mais difíceis, os silêncios que se acumularam durante nosso casamento. Os momentos em que nos desencontramos por centímetros e chamamos de distância, em vez de medo. Achei que ficar calado era manter a paz, disse-lhe uma noite, enxaguando uma caneca na pia. Não percebi que estava te deixando sozinha no meio disso. Acreditei nele, não porque disse de forma perfeita, mas porque estava ali agora, fazendo o trabalho que não vem com aplausos. O anel ficou no criado mudo por um tempo. Não o coloquei. Não o guardei. Ele ficou ali, como uma verdade. Não precisava ter pressa. Alguns símbolos precisam de tempo para recuperar seu significado. Nossa filha percebeu a diferença antes de qualquer outra pessoa. Crianças sempre percebem. Ela começou a cantarolar de novo enquanto escovava os dentes. Pediu a Ethan para ler histórias antes de dormir, em vez de fingir que não esperava que ele o fizesse. Parou de perguntar se as pessoas estavam bravas conosco. Uma tarde, disse. Nossa casa está mais bonita e voltou a colorir como se não tivesse acabado de dar nome a tudo. Semanas se passaram, depois meses. O barulho da família desapareceu, tornando-se estática de fundo. Capturas de tela encaminhadas por alguém que eu tinha esquecido de bloquear. Uma mensagem descartável que dizia, acha que é melhor que nós agora? Um boato que estavam espalhando para quem quisesse ouvir, dizendo que eu tinha sido manipulada. Não respondi. Não corrigi. Não expliquei. Aprendi algo importante nesse silêncio. Explicações são convites. E eu não estava convidando ninguém de volta para uma sala que eles já haviam destruído. Uma noite, Ethan me encontrou na mesa da cozinha, telefone virado para baixo, mãos envoltas em uma xícara de chá já fria. Você está bem? Perguntou.
Respondi, e era verdade. Acabei de perceber uma coisa. Ele esperou. Eu não perdi minha família, disse. Eles me perderam. Ele assentiu uma vez. Sem discussão, sem suavizar. Foi assim que soube que finalmente estávamos do mesmo lado da verdade. Bloqueei os últimos que restavam, troquei meu número, coloquei minhas contas como privadas. Não fiz isso em um acesso de empoderamento ou com uma playlist tocando ao fundo. Fiz como se fecha uma porta antes de dormir, conferindo a trava, girando a maçaneta, confiando no silêncio. Mantive o que importava, a dignidade da minha filha, meu lar, meu casamento. Reconstruído, não resgatado. E deixei ir o que nunca mereceu estar comigo. Às vezes, as pessoas perguntam se ainda dói. A resposta honesta é sim, mas não do jeito que doía antes. Dói como uma cicatriz que lateja no frio. Um lembrete, não uma ferida, um sinal para me proteger, não para reabrir o corte. Na última vez que pensei naquela foto, erros geram erros, percebi algo que me surpreendeu. Eles estavam errados sobre o erro. O erro não foi minha filha. Não fui eu. O erro foi acreditar que amor significava resistência. Não significa. Amor significa proteção. Amor significa escolher quem tem acesso. Amor significa se afastar quando a crueldade pede que você aplauda. Eles podem ficar com seus posts, suas legendas, suas cadeiras vazias e jantares encenados. Nós estamos comendo a nossa própria mesa agora, e não há assento que eles possam tirar de nós.